Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha aqui já sabe que eu reclamo muito dessa questão da polarização e que eu falo muito aqui de como que há um rebaixamento do debate político no Brasil. E a gente percebe isso nessa polarização entre o bolsonarismo e o petismo. E a gente também percebia isso na época que o PSDB era o grande adversário do PT na política nacional. E geralmente a gente encontra ali um jogo de empurra, né? Que é um tentando botar na conta do outro os problemas do país. E aí, de um lado você vê que tudo é culpa do PT, do outro você vê que é tudo culpa do Bolsonaro, e antes também tinha muito isso, o governo do PT muitas vezes se usava das questões anteriores ali do governo FHC, especialmente o segundo mandato do FHC, que foi um desastre, para poder não se responsabilizar por certas coisas, e novamente agora como o PT está no governo de novo, ele é a bola da vez, como um alvo, e aí há um embate ali nas redes sobre quem teria quebrado o Brasil. Eu acho esse debate rasteiro porque, na minha opinião, ele faz a pergunta errada de propósito para não discutir a questão central, porque é um debate muito mais amplo do que isso, né? Então, a questão aqui é não necessariamente quem quebrou o Brasil, mas o que realmente está atrasando o Brasil. E aí, sim, o PT tem parte nisso e o Bolsonaro também. Antes de entrar no tema do vídeo, eu queria agradecer quem acompanha o canal até aqui. Já queria pedir para deixar o joinha no vídeo. Se você acompanha e ainda não se inscreveu, pode se inscrever aí no canal. Você pode virar membro, apoiador do canal. Essa semana eu vou voltar com os vídeos exclusivos para membros. Inclusive, eu vou fazer um vídeo debatendo uma questãozinha ali do debate filosófico do marxismo. Então, fiquem aí o convite para se inscrever, para virar membro do canal, que você apoia o canal. Vou deixar o Pix também para quem quiser apoiar a partir dessa modalidade. Quem tiver o Hypar ativado aí, quiser usar o Hypar também, fica à vontade. E é isso, a gente vai conversando, a gente vai se fortalecendo. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo no canal. Bom, gente, as redes sociais elas entraram ali no embate muito forte nessa polarização na semana passada, em que a gente via de um lado bolsonaristas se usando dessa questão das tarifas e uma série de outras questões para falar que o PT quebrou o Brasil, e de um outro lado ali os petistas resgatando esse histórico político brasileiro para falar que foram anos de direita no poder, até uma extrapolação meio bizarra, né? Eles falam de 500 anos de direita como se houvesse direita lá na época das grandes navegações e tudo, até um anacronismo meio feio assim. Só que você vê ali algumas imagens, algumas ideias, eu vou até botar duas imagens que circularam bastante ali na tela, né, deles pegando, os petistas pegando o pouco tempo que o PT ficou no poder, dado todo o histórico do Brasil, né, e os bolsonaristas pegam ali só os 4 anos do Bolsonaro também, como se o Bolsonaro não tivesse nenhuma responsabilidade. Só que no final é um jogo de empurra, né? É um jogo produzido pela polarização que não se importa em debater a fundo o que realmente está acontecendo no Brasil por alguns motivos básicos. O primeiro motivo é que não tem país nenhum quebrado nessa questão, então eu não posso chegar e falar que o Brasil está quebrado. E o segundo ponto é que a discussão não é sobre quem quebrou o Brasil, mas o que está acontecendo para o Brasil ser um país hoje em que, de certa forma, a gente tem uma relativa estagnação econômica. E sim, gente, o Brasil não está quebrado. Esse tipo de retórica ele só serve para alimentar o jogo da polarização. Eu não vou cair aqui, eu tenho muitas críticas ao PT, vocês sabem disso, mas eu também não vou ficar alimentando o jogo de polarização de um ou de outro lado. E esse jogo ele só serve para que o debate seja poluído e comentários como esse aqui do vídeo eles se percam aí no meio dessa poluição. Você vê uma turba de um lado falando que quebrou o Brasil, achando que o PT é o maior mal do mundo, que é só tirar o PT que as coisas se resolvem. E do outro lado você vê uma turba que vai te falar que não, que está tudo bem, que o problema é a desinformação, o problema é a comunicação, o que eu também não concordo. E aí são clubes que vão se formando de um lado, do outro, a discussão séria ela vai se perdendo, né? E aí o que acontece com o Brasil? Qual que é a real dimensão dos problemas brasileiros? E é aqui que eu acho que vale a pena entrar num comentário mais aprofundado. O que acontece com o Brasil? Se a gente observa o histórico brasileiro, a gente percebe que o Brasil ele nunca foi desenvolvido no sentido correto do termo. Então, o Brasil nunca foi um país desenvolvido, a gente nunca chegou nesse status de país desenvolvido. Isso já é muito importante de destacar. A questão é que a gente tem uma vocação para ser potência, uma vocação que ainda não foi realizada. O Brasil é um país continental, é um país muito rico em riquezas minerais, é um país em que você tem um potencial desse povo, um povo trabalhador, um povo que na sua maior parte ele está querendo ganhar
seu dinheiro, está querendo empreender, está querendo fazer as coisas, só que a gente não consegue chegar nesse potencial, nessa questão de a gente ter uma força regional, da gente ter uma força ali em termos de país desenvolvido, de ser uma potência como outros países dessa dimensão do Brasil, países que já estão chegando nesse nível de país desenvolvido ou países que já começam nesse processo e que inclusive podem passar o Brasil nesse ponto. No momento em que a gente chegou mais perto disso, que na minha opinião é aquele momento ali, até 1964 isso foi interrompido por uma sabotagem, né? A gente teve ali o golpe de 64 com interesses externos dos Estados Unidos, bem óbvios hoje, casados ali com interesses internos de traidores da pátria, né? E ainda assim a gente teve um fortalecimento industrial, mesmo dentro dessa base de uma industrialização que veio ali pós-golpe. Então, a gente teve ali, mesmo que dentro de bases ali que ampliaram a desigualdade econômica, que geraram uma série de problemas depois, bases que inclusive foram um gargalo muito sério ali em relação ao endividamento externo do Brasil, só que a gente teve um processo bem forte de industrialização que parou nos anos 80 e desde então a gente tem um processo de desindustrialização. E isso é um fato, gente. A indústria é o sinal de desenvolvimento de um país. O país ele só é rico se ele tem uma indústria de ponta, ele tem um mercado industrial ali muito forte, ele tem atividades econômicas industriais muito fortes, só que ainda não é o caso do Brasil. A gente tem uma involução nesse ponto, né? E a gente vê o caso brasileiro, essa questão industrial é muito forte, porque o nosso país é muito grande, a gente precisa disso, a gente precisa de ferrovia cortando o Brasil, a gente precisa ligar setores que ainda são muito remotos da realidade brasileira, a gente precisa dar moradia adequada para milhões de pessoas, dar saneamento básico, isso tudo envolve um processo de ampliação industrial que a gente não está tendo, a gente não está vendo isso. Então não tem como a gente garantir uma vida digna para a população sem essa base industrial forte. E aí a gente teve ali uma confluência de fatores depois desse processo de desindustrialização que eu queria comentar com vocês. Só que antes, queria mostrar alguns dados só para situar vocês nesse debate, que é os dados aqui sobre o crescimento econômico do PIB per capita do Brasil, que eu vou botar na tela aqui, que é um dado muito interessante que a gente precisa conversar sobre ele, especialmente para a gente ter a dimensão de onde a gente está e para onde a gente está indo, né? Porque eu selecionei alguns países aqui que estão em processo de desenvolvimento, selecionei aqui China, Indonésia, Malásia, Coreia do Sul, são países hoje que estão num nível de desenvolvimento bem alto, né? E repara como que dos anos 30 até os anos 80, olha só a situação do Brasil. O Brasil estava no topo em relação a esses países, entendeu? Então, assim, a gente estava no topo. A gente chegou até os anos 80 liderando esse grupo de países. Só que aí olha só o que aconteceu depois dos anos 80. A gente estava aqui, ó, liderando. Olha só o que acontece com o Brasil. A gente começa a andar de lado e os outros países, eles somem na nossa frente. Coreia do Sul, Malásia, China, a Indonésia, inclusive, vai passar o Brasil. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre a questão da Indonésia. Então, a gente percebe que tem alguma coisa ali que está dando errado. Então, o que aconteceu, né? O Brasil ele teve um processo muito forte de desenvolvimento até os anos 80 no sentido de industrialização, no sentido de ampliação do PIB per capita, só que a gente teve um processo ali que a gente meio que chegou num consenso de que tudo que a gente fez até ali foi errado. E isso acabou acontecendo, isso foi fatal para a questão brasileira, né? Então, isso é algo que a gente precisa conversar. Inclusive, é um outro dado que eu vou deixar indicado para vocês, eu acho que eu deixo no final ali. O Thiago Machado, ele faz live comigo aqui direto, ele tem um dado muito curioso do crescimento brasileiro, que ele mostra que de 47 a 1980, o Brasil ele teve um crescimento ali do PIB per capita de mais de 300%, e dos anos 90 até, se eu não me engano, 2022, a gente teve um crescimento de 30%, ou seja, a gente está crescendo 10 vezes menos, tá? E aí o que acontece? Esse processo de industrialização ele veio com alguns problemas porque ele dependeu muito de endividamento externo e isso gerou uma inflação muito grande porque na hora que os Estados Unidos lá subiram a taxa de juros, o Brasil ficou sem ter como pagar a dívida externa, a gente teve uma explosão inflacionária por conta disso. Só que na hora que a gente foi superar essa crise que passou ali pelos anos 80, pelo início dos anos 90, a gente entrou num consenso que é só estabilizar. E aí isso veio com o sacrifício do crescimento econômico em relação ao Brasil. E aí isso veio com sacrifício em relação a boa parte da política industrial que passou a ser jogada para escanteio. A gente passou a aprimorar ali essa questão de uma vocação agrária exportadora. A gente passou a tratar essa questão industrial como ultrapassada. A própria discussão sobre desenvolvimentismo ela passou
a ser taxada como uma discussão ultrapassada, e a gente tem uma série de marcos ali, e um dos marcos que eu queria discutir rápido, por exemplo, é o caso da Lei Candir aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nos anos 90, durante o FHC, a gente teve a aprovação da Lei Candir, que ela isenta a exportação de produtos, desses produtos primários, né? Ela isenta as exportações do Brasil e fortalece essa vocação agrário-exportadora do Brasil, exportação de minério de ferro, e os estados foram muito impactados com essa lei. E aí, só para vocês entenderem como que funciona essa dinâmica, só para vocês verem como que essa relação entre países ela funciona. O Brasil ele passou a isentar de imposto essas exportações. A Indonésia, que é um país hoje que ela já está num ritmo de crescimento ali de 5 a 6% ao ano, que é um crescimento bem robusto, ela está num ritmo de crescimento da indústria muito forte, porque ela está bancando ali um projeto de desenvolvimento muito forte, ela continua praticando o velho desenvolvimentismo e ela não fez isso que o Brasil fez. A Indonésia, ela coloca imposto em exportação de produto primário. Por quê? Porque no projeto deles, eles não podem exportar o produto primário, eles têm que trabalhar esse produto lá dentro. Então, eles estão estimulando o processo de ampliação industrial. Teve problema com a Apple recentemente, que eles não queriam abrir o mercado deles para a Apple se não tivesse componente local na produção dos produtos da Apple. E eles só abriram o mercado por conta de um acordo que eles fizeram. Então, eles se utilizaram disso também para poder ampliar a base industrial. Só que o que aconteceu aqui no Brasil é que a gente criminalizou todas essas ideias, todas essas políticas, a gente criminalizou essas ideias de crescimento econômico, a gente naturalizou a ideia de crescer 3% ao ano. Já é muito, né? Independente de governo, diga-se de passagem, o próprio governo atual, ele vê esse dado de crescimento, a gente cresceu 3,4% no ano passado, por exemplo, ele olha para isso e fala assim, pô, tá demais, tá aquecendo demais a economia. E aí, as regras que a gente foi criando durante todo esse tempo, a partir dos anos 90, a gente criminalizou o investimento público com a ideologia até meio burra de que o investimento privado ele vai chegar em áreas que não dão retorno imediato, e esse consenso ele atravessa praticamente todo o espectro político brasileiro. E aí o que sobra para a gente é uma gestão do subdesenvolvimento. E aí são ideias que ultrapassam basicamente ali todos os partidos políticos, e as ideias novas que surgem, as figuras políticas novas que surgem, são geralmente uma nova roupagem do que está colocado, e o conteúdo político, o conteúdo econômico é o mesmo. E aí a pergunta que eu deixo aqui nesse primeiro ponto é: a culpa é de um partido específico ou é um problema muito maior do que isso? Já é a primeira questão. E aí, ao lado disso, a gente tem também uma questão política, porque na economia a gente teve esse consenso econômico cristalizado. E aí você criou um consenso político para manter esse consenso econômico. E aí você tem ali pactos pelo poder, pela estabilidade, que você vai criando ali maiorias gigantescas no legislativo para preservar tudo como está. E aí você cria relações institucionais que fazem da democracia brasileira ser uma questão completamente esvaziada. Então, se você pega essa discussão da democracia, que ela está muito em alta hoje, inclusive, é um debate muito mal colocado no Brasil. A gente saiu da ditadura, ali em 85, sem um modelo claro em termos de desenvolvimento, justamente para garantir a nossa democracia. Uma democracia de fato substantiva, que entrega direito para as pessoas, que entrega educação, saúde, que engrandece o brasileiro, né? E aí, o que a gente chama de democracia hoje? O que a gente chama de democracia é votar de 4 em 4 anos para presidente, é você ter ali uma relativa liberdade de ir e vir, de se expressar, e só. Muitas vezes direitos que não valem para todo mundo, muitas vezes direitos sociais que não são realizados, especialmente nos cantões do Brasil, e isso continua acontecendo. Então, na política, a gente tem um pacto quase que de sangue ali para não mudar absolutamente nada disso, porque isso muda relações de poder dentro de certos grupos, de certas regiões, o que acaba sendo muito prejudicial se você balança esse equilíbrio, né? E aí a gente olha tudo que está ruim e a gente tem que se acostumar a tudo isso, a gente tem que se acostumar a enxugar gelo. A gente enxuga gelo na educação. Então, por exemplo, você pega a própria discussão das cotas, né? A gente deveria avançar num processo de ampliação, de universalização do ensino superior, inclusive num processo que a gente poderia até pensar em abolir o vestibular, pensar num novo modelo, só que a gente pega essa questão das cotas, que é uma questão paliativa, a gente quase que naturaliza isso e fala, isso vai ficar aí eternamente, né? A gente não consegue avançar nesse ponto. A gente vai lá e enxuga gelo na saúde. A gente sabe que a saúde está ruim, que o SUS ele é cheio de problema, e aí o governo, inclusive o governo atual, vai lá e faz uma espécie de ProUni da saúde, achando que vai resolver o problema, botando o setor privado para poder atender pelo SUS para abater dívida numa situação que daqui a pouco vai gerar uma dependência, igual está acontecendo na educação. A gente enxuga gelo em relação à política social. Em muitas regiões do Brasil, a gente tem mais Bolsa Família
Família do que emprego formal, porque essas regiões são muito pobres, são muito subdesenvolvidas e não tem atividade econômica lá que vai gerar emprego, justamente para poder dar mais emprego de qualidade para as pessoas, para elas deixarem o Bolsa Família. Só que para isso você precisa de projeto, você precisa de pensar estrategicamente essas regiões para alavancar a produtividade dessas regiões, para justamente você gerar mais salário, mas isso tudo está proibido. Então, a gente tem pequenos consensos em relação a essas coisas que eu estou falando aqui, e a gente vê isso, por exemplo, nas mesmas figuras frequentando governos diferentes. Você vê ali Ciro Nogueira, que já frequentou PT, frequentou Bolsonaro. Você vê ali Michel Temer, que é uma figurinha que está sempre ali nos mesmos meios. Você vai vendo uma série de outras figuras ali, figuras mais técnicas na questão econômica também, que estão sempre nos mesmos governos. E aí todo mundo fecha os olhos, todo mundo ignora esse consenso e a gente vai para o campo da polarização no sentido superficial. E aí o bolsonarismo, eles também entraram nessa dança. Tanto é que ele começa ali chamando o Centrão todo mundo de ladrão e depois o Centrão está com o Bolsonaro, está governando com ele, está lá bonito ali, e esse pacto continua. Só que a questão é, eles ainda conseguem ali uma espécie de mobilização, uma espécie de engajamento com a sua base, e essa parcela da sociedade é uma parcela mobilizada, tanto que a gente viu nos atos de ontem, atos relativamente cheios, porque o bolsonarismo ainda é uma força capaz de mobilizar a sociedade. Só que aqui também tem um parêntese, tá, gente? E até um limite em relação ao bolsonarismo. Eles precisam do conflito eterno mesmo quando eles estão no poder, porque eles não conseguem entregar resultado, eles defendem esse consenso também, então se você entregar o poder para o bolsonarismo numa situação de equilíbrio, sem muito conflito, sem muito problema, o que eles vão entregar é a mediocridade comum que a gente está vendo desde os anos 90 no Brasil, só que aí eles precisam do conflito justamente para justificar esses resultados ruins e a gestão desse consenso para não ter que explicar isso para a sociedade. Então, é muito melhor para eles essa situação de conflito para falar que eles estão sendo impedidos, que eles estão sendo atrapalhados e que eles não estão conseguindo mostrar serviço. E aí, a questão que eu falo com vocês e que eu acho que é muito importante para a gente fugir dessa questão da polarização é que é o seguinte: se a gente não vê um salto em termos de qualidade de vida, em termos de estrutura econômica, a gente vai ficar preso nessa lógica, a gente vai ficar preso nessa lógica de polarização rebaixada, a gente vai ficar preso nessa lógica de achar que a culpa é da figura A ou da figura B, sendo que a gente tem um problema muito mais profundo para lidar na questão do Brasil. E aí, o que geralmente acontece? A gente anda de lado uma época, a gente cresce um pouquinho depois a gente recua, porque esse crescimento ele mostra um limite, e a gente fica ali numa crise perene, numa crise eterna que a gente não consegue sair, e a política fazendo a gestão disso tudo, dessa crise. E aí, por fim, a gente entra na questão do PT, né? Qual que é o papel do PT nisso tudo? A questão do PT é que ele é um gestor desse consenso. E aí ele cria uma crise já de natureza porque ele nasce para ser contra ao mesmo tempo em que ele é o gestor desse consenso. E ele é um gestor desse consenso não é porque ele é forçado a isso. Ele já naturalizou isso. E aqui é a minha divergência com várias pessoas. Por isso que eu falo, ele é parte do problema, não é da solução. Então não adianta esse papo, não, porque ele é forçado a isso. Quando você vê as atitudes do governo, você não vê uma atitude de alguém que é forçado, você vê uma atitude de alguém que naturaliza isso. E aí ele vai lá e dá continuidade a esse consenso, a essa leitura. E a gente pega, por exemplo, agora a questão do desemprego. A gente teve agora o desemprego batendo 5,8%, que é uma taxa baixa, né, no nível histórico. Só que quando a gente vai olhar para essa questão do desemprego, a gente percebe várias coisas. A gente percebe que o que se chama ali de desemprego é desocupação, que é o cara exercer uma atividade econômica na semana que a pesquisa foi feita. Então, se o cara está vendendo bala no sinal, esse cara ele é considerado ocupado pelo IBGE. Diga-se de passagem, não é uma mudança que o governo Lula está fazendo, é uma mudança que já tem um tempo, só que ele é considerado ocupado. E aí você vê uma queda, né, do desemprego, que ela acontece. Não é, vamos dizer assim, não é uma mentira que o desemprego está caindo, mas na verdade o que está caindo é a desocupação. E aí quando você mergulha nessa questão da qualidade do emprego e tal, você vê um cenário um pouco diferente, você vê uma informalidade ainda muito alta, você vê ali uma situação de desemprego mascarado, você vê uma situação de uma taxa de subutilização da força do trabalho, que ainda é muito grande no Brasil, então você tem ali quase 15% da força de trabalho no Brasil que é subutilizada, e você vê a gestão desse consenso por parte do governo quando você percebe que o Banco Central está lá falando em desaquecer a economia, e quando você percebe que o comentarista da CNN, o comentarista ali da Globo, que fala que o desemprego está baixo demais e que isso vai gerar inflação,
ele concorda com o cara do Banco Central, que concorda com o cara do Ministério da Fazenda nesse mesmo diagnóstico. E aí, o que eles chamam de equilíbrio? Eles chamam de equilíbrio você pisar ali na rua, ver um monte de gente vendendo meia, vendendo coisa informal, produto da China ali na rua, e eles estão chamando isso de pleno emprego. Esse é o equilíbrio deles, que eles não querem perturbar. Só que a grande discussão é, isso está errado, a gente tem que trabalhar para transformar isso, a gente tem que fazer com que essa melhora seja visível, a gente tem que sair na rua ali e essa pessoa que está ali vendendo no meio porque ela não tem coisa melhor para fazer, ela vai estar no emprego industrial, ela vai estar numa educação técnica ali para poder entrar para trabalhar numa indústria, porque o Brasil está se desenvolvendo, é assim que a gente vai transformar o país. E aí quando a gente faz essa gestão do consenso, a gente não almeja nada mais, a gente naturaliza o que a gente tem e a gente ainda fala que não tem como ser melhor, entendeu? E aí qual que é o problema? O problema é que de um lado você tem uma certa resignação e do outro lado você tem uma força política tipo o bolsonarismo oferecendo um discurso que tem como ser melhor. É um discurso que está errado? É um discurso que está errado, mas é um discurso que ele se apresenta como alternativa. Por isso que eles dependem dessa questão do conflito, entendeu? Porque eles precisam ficar tensionando e aí na hora que eles assumem o poder, eles vão lá e falam que não estão conseguindo fazer por causa do conflito, por causa do sistema e tudo mais. E aí, o que seria a transformação? Seria esse salto que eu falei com vocês, é você ir na rua, você não vê aquele mar de gente já na informalidade, é você ver a economia se transformar, a tecnologia se transformar, é você perceber isso, entendeu? Então, qual que é a única alternativa em relação a isso, dada a situação que a gente está hoje, dado o contexto que a gente está hoje, e dada essa necessidade de superar essa questão? É fazer disputa política permanente, é você transformar a disputa política no sentido de disputa de projeto, é você polarizar a sociedade em torno do projeto, em torno de um objetivo de transformação, mesmo que seja para você perder em alguns pontos, só que aí você está mirando no horizonte, que você está deixando bem claro para onde você quer ir, e a população vai se politizando em relação a isso, entendeu? Por quê? Porque, no geral, as pessoas elas percebem que as coisas estão erradas, elas enxergam que as coisas estão erradas, elas enxergam uma série de problemas, mesmo que alguns dados apontem questões positivas, e isso é inegável, mas essa sensação de mal-estar, ela está presente, e as pessoas querem resposta, e a pergunta é, quem vai oferecer essas respostas para elas? Enfim, gente, é isso. Queria agradecer quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord. Entrem lá. Vou deixar o link da minha página no Substack também, que eu publico alguns textos lá de vez em quando. E é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.